queridos, sou César Graciani, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. Nós vamos ler um texto bíblico que nós usamos aqui no pico da pandemia, quando a igreja ainda estava com as portas fechadas, e nós meditaremos nele um pouquinho esta manhã. A proposta é extrair algumas lições de forma dinâmica, e assim nós cremos na suficiência da palavra do Senhor. Isaías 40, 31. Isaías 40, 31. Está escrito assim na versão que eu tenho: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu vou ler mais uma vez. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glória a Deus. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Repita após mim: o crente e a águia. Assente-se, por gentileza. Quando analisamos a criação, nós percebemos que tudo que Deus fez foi, é e continuará sendo perfeito. A flora, a fauna, o equilíbrio de todas as coisas. Quando olhamos para o céu, é impossível negar a existência de um Deus todo-poderoso. Ele fez todas as coisas, Ele criou todas as coisas para o seu louvor e para a sua glória. Quando analisamos o mundo das aves, nós chegamos à conclusão que Deus é cuidadoso, que Deus é perfeito. Uma coisa é criar a partir de algo e outra coisa é criar a partir do nada. Uma coisa é você na sua empresa, através de uma matéria-prima, confeccionar algo, elaborar algo. O produto final dependeu do produto inicial. Mas Deus, Ele traz a existência a partir do zero, a partir do nada. Quando Ele criou a águia, eu penso que Ele estava também olhando para o homem. Porque a águia tem muito a ver conosco. A águia é o maior exemplo. Nenhum outro pássaro pode contribuir tanto com exemplos magníficos com a nossa vida. A águia tem muito a ver com a nossa existência, com o nosso cotidiano, com os nossos embates. O Dr. Russell Wallace, que é um ornitólogo de renome, ele afirma que no mundo em que vivemos existem mais de 10 mil tipos de aves, além das subespécies. A pergunta que não quer calar é a seguinte: por que Isaías escolheu justamente a águia para nos representar? A resposta não é difícil. Primeiro, porque Isaías estava sendo conduzido por Deus, dirigido por Deus. Ele estava recebendo uma inspiração, que na teologia conhecemos como inspiração verbal ou plenária. Uma inspiração que não existe mais hoje. Isaías estava se submetendo à vontade de Deus, registrando esse texto que atravessou milênios e nos alcança nesta manhã. E ele vai colocar aqui que a águia, ela nos representa. Que aqueles que esperam no Senhor, eles são como a águia, que não se cansa, que não se fatiga. Os moços de exaustos caem, está escrito aqui no verso de número 30. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças.
A águia é da família de falcões e falconídeos, ela é da família de pássaros gigantescos. A águia imperial, da ponta do bico às penas da cauda, tem mais de 90 centímetros. Da ponta de uma asa a outra ponta, ou seja, de envergadura, são praticamente 3 metros de águia. Ela pesa cerca de 5 quilos. Então nós estamos falando de uma ave de grande porte. Por que Isaías escolheu a águia para exemplificar a nossa vida? 12 vezes na Bíblia nós somos convidados a proceder, a agir como a águia. A águia nos representa com muita maestria, sendo muito dinâmica, e aqui eu já compartilho a primeira lição com você, porque ela é uma ave de rapina. Repita após mim: rapina. A ave de rapina, quando sente fome, ela não espera ser tratada no ninho, ela não aguarda ser alimentada por ninguém. A ave de rapina, quando sente fome, alça voo e vai buscar o seu alimento. E isso aponta para a nossa vida, porque numa manhã como essa, a nossa alma sedenta de Deus e da sua palavra nos impulsionou a deixarmos o conforto da nossa casa e estarmos aqui hoje. Só o crente águia consegue deixar o seu aposento numa manhã de domingo e vir a este santuário adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A melhor escolha nesse dia nós já fizemos. Deixamos a nossa casa, estamos aqui hoje dizendo: eu tenho fome da tua palavra, eu dependo da tua presença, eu não vivo sem o teu Espírito Santo, eu preciso da tua direção. Nós estamos dizendo para o Senhor, com a nossa presença nessa casa: o meu amanhã está entregue em tuas mãos. Eu não sei, eu não posso, eu não faço, mas eu sou um crente de rapina. Eu vim me alimentar na tua casa e dizer que o Senhor é Deus e o resto é Baal. Bendito para sempre seja Ele. A minha alma tem sede do Senhor. Aplauda com vigor, aplauda com vida. Aleluia. A nossa alma anseia pela palavra. Nós estamos aqui por causa da palavra. Aleluia. Por que a águia nos representa com tanta categoria? Em segundo lugar, porque ela é uma ave monógama. Repita: monógama. A águia, quando deseja se envolver com alguém, sabe o que ela faz? Uma aliança. A águia não admite um outro macho no seu ninho em hipótese nenhuma. Ela escolhe o macho, com ele desenvolve um relacionamento, e enquanto ela respirar, ela não aceita um outro macho no seu ninho. A monogamia foi o projeto que o Criador estabeleceu lá no Éden. Ele suscitou um homem do pó da terra, e eu penso, creio, que não muito depois, ele colocou ao lado de Adão uma mulher que conhecemos à luz da Bíblia como Eva. Se ele estivesse aprovando, se o projeto fosse a poligamia, ele teria colocado várias mulheres naquele jardim. Mas monogamia, o projeto de Deus, não perdeu a validade. Ele colocou um homem no jardim e depois ao lado daquele homem uma mulher. A poliandria é um projeto que os homens tentam levar adiante. Poliandria, uma mulher ter vários homens. Poli, fala de múltiplos, plural. Poligamia, um homem ter várias mulheres. Poliandria, uma mulher ter vários homens. O projeto de Deus original é a monogamia. Toda nação abençoada, toda nação desenvolvida foi, é e continuará sendo a nação que adotou e sustenta a monogamia. O espírito de Fábio Júnior tem tentado entrar dentro da igreja. O espírito de Gretchen. Outro dia o rapaz falou assim para mim: eu estou mais perdido que filho de Gretchen no dia dos pais.
Eu olhei para cima e disse: socorro, Jesus. E ele é da nossa igreja aqui. Pergunte, bebo leite, não pergunte a cor da vaca. Eu disse: deixa eu anotar essa. Monogamia é o projeto de Deus, é o projeto que dá certo. Salomão, um prodígio em sabedoria, ele colocou mais de 1000 mulheres no seu harém. Sabe qual foi o fim de Salomão? As mulheres conduziram o seu coração à idolatria. Se de uma já é desafio, é difícil, imagina o camarada botar 1000 mulheres dentro de um harém suntuoso, dor de cabeça. Então Deus foi na medida com o homem, uma mulher, monogamia. A águia, ela escolhe um parceiro e com ele fica para o resto dos seus dias. Irmão, olha para o meu rostinho aqui, cuida da tua família, cuide do teu casamento, cuide do teu matrimônio. Sabe por quê? Eu vou repetir para você, já disse isso aqui, torno a dizer: tudo o que o diabo quer é bombardear a tua casa, destruir os pilares da tua família, do teu matrimônio. Mas eu penso, creio e defendo que a palavra de Deus não perdeu a sua validade. Se a tua família foi alicerçada e colocada na rocha, firmada na rocha, o diabo pode fazer hora extra, não prevalecerá os planos de Satanás contra a tua casa. Sabe por quê? Porque está na rocha, e a rocha é Cristo, e o nome dele há de ser engrandecido na tua vida. Guarde a tua família, ore pela tua casa, interceda pelos teus filhos. Você é o sacerdote do teu lar, Deus te constituiu como sacerdote da tua casa, portanto é responsabilidade tua orar pelos teus filhos, pela tua esposa, porque Ele vai cobrar da tua vida e da minha vida. O diabo não prosperará contra os seus intentos ou com os seus intentos, porque Deus cuida da minha casa e da tua casa. Monogamia, projeto que deu certo, projeto de Deus para a minha vida e para a tua vida. Bendito seja Ele, aleluia. Por que a águia se parece conosco? Por que a nossa vida tem muito a ver com a vida da águia? Porque a águia tem uma visão privilegiada. Aqui, ó, olha para mim, a melhor ligação é essa aqui, ó. Aqui, a águia tem uma visão apuradíssima. A ornitologia afirma que a águia consegue enxergar 5 vezes mais que nós, meros mortais. Nós possuímos no fundo dos nossos olhos 200.000 células fotossensíveis por milímetro quadrado. A águia possui 1 milhão de células fotossensíveis por milímetro quadrado. Nós temos uma fóvea no olho. Atrás da retina nós temos uma fóvea que é responsável pela construção das imagens. A águia possui 3 fóveas. Ela enxerga na sua frente, embaixo e acima dela. Então a sua visão é uma visão ampla, uma visão macro. Ela consegue enxergar a 10.000 metros de distância. Ela tem uma visão aguçada. O globo ocular da águia ocupa cerca de 1/3 do seu crânio. Isaías está dizendo que aqueles que esperam no Senhor serão como a águia, porque o crente, ele tem também uma visão privilegiada. O homem comum tem uma visão míope das coisas, uma visão distorcida das coisas. Mas o crente águia, ele tem visão espiritual. A sua visão é ampliada. Ele enxerga o que o homem comum não enxerga. Todo mundo está vendo maldição. Todo mundo está vendo desgraça. Todo mundo está enxergando catástrofe. O águia chega e diz: aí tem bênção, aí tem milagre escondido, aí tem a provisão de Deus. Neste problema que você consegue só enxergar como problema, tem a bênção de Deus escondido, e o nome dele será glorificado. Ei, querido, peça para que o Senhor amplie a tua visão nesta manhã. Chega de ter uma visão tacanha das coisas. Chega de ter uma visão medíocre do teu ministério. Chega de enxergar como
pardal. Deus está te dando nesta manhã visão para a sua família, para os teus negócios. Sabe qual é a excelente notícia? O oftalmologista por excelência está nesta casa, e ele vai ampliar a tua visão para que você volte a enxergar como águia. Se você recebe esta palavra, bendiga o Senhor nesta manhã, exalte aquele que cura a nossa visão, aquele que dá a direção, aquele que dá a provisão, aquele que tem a bênção que você precisa. Ele é fiel, aleluia. Escute por gentileza. Por que a águia nos representa com maestria? Porque você nunca verá uma águia voando com urubu. O urubu tem o seu papel no equilíbrio ecológico. Ele desenvolve o seu papel no equilíbrio ecológico com maestria também. Só que o urubu voa abaixo. O urubu procura coisas que você não gosta. O urubu come carniça, né? Você vê aquele povo nos fios de alta tensão. Você fala, ih, tem coisa ruim, tem negócio morto aí. Algum bicho morreu. O urubu tem uma plumagem diferente da águia, sua estirpe é diferente. Ele voa abaixo e voa em círculos. A águia, ela voa muito alto. O crente que voa com urubu, ele está fadado ao fracasso. A águia, ela não admite a ideia de voar com outro pássaro. A águia só voa com águia. E quando a gente olha para a vida de muitos crentes, nós chegamos à conclusão que o resultado do fracasso é por conta das alianças que fez. Preste muita atenção. Eu sempre digo que Eliseu foi Eliseu porque Deus o chamou, e segundo, porque ele andava com Elias. Com quem você tem caminhado? Quem você coloca dentro da sua casa e compartilha a sua intimidade? O crente águia é muito diferente do crente urubu, porque ele não admite ficar voando em círculos. A vida dele tem uma direção, ele tem objetivos, ele tem metas. Ele não fica parado, uma vida estagnada, uma vida infértil, uma vida improdutiva. O crente águia, ele tem um alvo a ser atingido. Como é que funciona com o crente urubu? O crente urubu é igual ao crente chuchu. Porque o chuchu é passivo. O que você colocar perto dele, ele absorve o gosto. O crente águia não. O crente águia, nós comparamos ele com o pimentão, porque ele é que domina o pedaço. O que chega perto do pimentão vai ter que pegar o sabor do pimentão. Como é que é o crente chuchu? Como é que é o crente urubu? Deixa eu te explicar aqui, isso é bem pedagógico, bem didático. O crente urubu é aquele que ele chega no ambiente e está tocando sertanejo, irmão. Esse é o urubu, o chuchu. Ele vai dançar sertanejo. O crente urubu, o crente chuchu, ele tem 20 pastas no pendrive dele. E a pasta é compatível com o ambiente em que ele está. Se estiver no meio de crente, ele vai colocar Fernandinho. Ele vai colocar Casa Worship. Se tiver no meio de ímpio, ele coloca Racionais, irmão. Ele coloca funk pesado. Ele coloca Anitta, Pablo Vittar e o sangue de Jesus tem poder. Esse é o crente chuchu. Se ele estiver no meio de crente, até uma Cassiane sai, irmão, para dizer que ele é veterano. Eu escuto Cassiane, irmão, desde a época daquela igrejinha que ela cantava, lembra? Agora o chuchu não, irmão. O chuchu, ele se adapta ao ambiente. Se ele chegar, se estiverem tomando uma gelada, ele toma também. Esse é o chuchu. Ele se adapta ao ambiente. Ele se entrega, ele se rende às condições de cunho espiritual do ambiente em que ele está. Camaleão, coisa parecida. Como é que funciona com o crente águia? Ele chega, se está tocando Racionais, irmão, ele é crente do mesmo jeito. Ele não deixa se moldar.
ele não tomou o formato do mundo, ele não se conformou, como disse Paulo, ele não toma a forma do ambiente, ele age como Paulo recomendou à igreja de Corinto, ele tem o perfume de Cristo, ele exala o perfume de Cristo, ele é crente aqui nos stories do Instagram também. Jesus é anunciado com a boca aqui, mas também com aquilo que ele posta. O chuchu, ele fica curtindo, irmão, fotos de mulheres que não deveriam. O chuchu, ele cede aos caprichos da carne. O chuchu vive alimentando os seus pecados, as suas decisões, as suas redes sociais, as suas atitudes, as suas ações denunciam que ele está longe de ser águia. Mas a boa notícia é que ele te pegou na esquina hoje. O Senhor vai te transformar numa águia. O seu comportamento talvez tenha sido de um pardal, o seu comportamento não tenha anunciado Cristo, mas Jesus chegou na tua vida. O Senhor te trouxe até esta casa hoje. Você chegou aqui porque Deus quer tratar contigo. Chega de ser pardal, irmão, chega de ser urubu. Seja crente lá fora, aqui dentro, nas redes sociais. Jesus Cristo está voltando, e para subir você precisa ser águia. Quem recebe esta palavra, magnifique e exalte o nome de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Tem crente que você olha as redes sociais e diz: esse rapaz, essa pessoa não conhece o Evangelho. Ele é amigo do Evangelho, ele é simpatizante do Evangelho, ele gosta de estar no meio, ele aprecia, ele até louva, mas ele não conhece o Evangelho na sua essência. Mas o Senhor te trouxe aqui e você vai sair daqui uma águia. Por que a vida da águia nos representa com tanta categoria? Porque a águia, ela voa a mais de 10.000 metros de altitude. Quando a águia percebe que uma tempestade está se formando, ela alça voo e se coloca acima das nuvens negras. Os pássaros têm que se refugiar, porque senão serão dizimados pela tempestade. O pardal, o roxinol, o papacapim, o curió, o bem-te-vi e tantos outros têm que se esconder, porque senão vão morrer na tempestade. O que a águia faz, a rainha dos ares? Ela alça voo e se coloca acima das nuvens negras e fica assistindo a tempestade de camarote. E ela não tem pressa, sabe por quê? Porque ela voa e descansa ao mesmo tempo. Pela sua envergadura, ela pega as correntes do vento e descansa. A tempestade está atingindo o planeta, está caindo no chão a água, está molhando o solo, mas a águia está curtindo de camarote. Como é que age o crente pardal, pastor, em meio às tempestades? Ele se esconde porque ele tem medo. Ele não consegue visualizar a bênção de Deus acima das nuvens. Esse é o crente pardal. Como que age o pardal em meio às nuvens negras? Ele se distancia de Deus. Ele bota a culpa no diabo. Ele bota a culpa nos irmãos. Ele bota a culpa na liderança. Ele é pardal, ele não desenvolveu. A sua visão ainda é tacanha do reino de Deus. Como é que procede o crente águia, pastor? O crente águia, em meio às tempestades, ele se recorda que Deus já cuidou dele até aqui. O crente águia, quando a tempestade se apresenta, ele olha, faz uma análise rápida e diz: é mais uma tempestade que eu vou me colocar acima dela. É mais uma lição que Deus está querendo me ensinar. A tempestade não é para dizimar a tua vida, sabe por quê? Porque depois dela tem um sol raiando para a tua casa, para a tua vida. Acima das nuvens negras existe um sol que brilha, o sol da justiça, o Deus que pode todas as coisas. A tempestade não é para afundar o teu ministério. A tempestade não é para destruir o teu casamento, a tua família. A tempestade é para fazer você crescer um pouco mais, ser um crente legítimo, crescer na presença de Deus, entender os propósitos de Deus para a tua vida. A tempestade tem como objetivo lapidar o teu caráter cristão. Se você pega esta palavra, guarde no teu coração, porque Deus faz da tua vida, faz do teu ministério, Deus faz de ti um crente águia nesta manhã. Exaltado seja Ele para sempre.
Por que a águia nos representa? Porque ela se parece conosco. Porque a águia tem muito a ver com o nosso cotidiano. Porque a águia tem uma autoridade singular. Repita comigo: autoridade singular. A ornitologia nos informa que se a águia estiver passando e dois pássaros estiverem brigando, eles têm que parar, a contenda cessa, porque eles entenderam, notaram a presença da rainha dos ares. Eu repito, se houver briga no mundo das aves e eles perceberem a presença da águia, a briga acaba, por conta da autoridade que ela impõe, a autoridade que ela recebeu. O crente águia, ele sabe que recebeu de Deus autoridade. Ele tem essa autoridade, ele tem consciência dessa autoridade. Mas o pardal não. O pardal, o diabo faz carnaval na sua casa. O crente pardal já percebeu que o diabo está ganhando campo no seu ministério. O diabo está se empenhando para destruir a tua vida. E o crente pardal, ele não usa a autoridade que Deus deu a ele. O diabo monta acampamento na casa dele. Esse é o crente pardal. Mas como que funciona com um crente águia, pastor? Com o crente águia, ele percebe que o diabo está querendo penetrar. Sabe o que ele faz? Ele usa a autoridade que o Senhor deu a ele. A autoridade que ele carrega, ele coloca em ação. Ele não deixa o diabo tripudiar sobre a sua vida. O diabo não prospera com seus planos quando o crente águia coloca a sua autoridade em ação. Pastor, a minha casa está de ponta cabeça. Talvez seja porque você guardou a autoridade que Deus te deu e deixou de usá-la há muito tempo, mas o Senhor refresca a sua memória nesta manhã, dizendo: eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Não é autoridade governamental, não é autoridade na linha horizontal, é autoridade na linha vertical, vem de Deus para a tua vida. Use a autoridade que Deus te deu na tua casa, nos teus negócios. Chegando na tua casa, você vai colocar os teus pés e dizer: aqui quem manda é Jesus Cristo. Através da minha vida, nenhuma obra de Satanás vai prosperar, porque o Senhor me deu a autoridade. Quem tem a autoridade de Deus, use na tua casa. Quem recebeu a autoridade de Deus, coloque em prática, e o nome do Senhor há de ser magnificado na tua vida. Se você recebe esta palavra, glorifique a Ele nesta manhã de domingo. Exaltado para sempre seja aquele que nos deu autoridade. Bendito seja Ele. Eu já estou terminando. Por que a águia chama a nossa atenção? Por que a águia nos representa? Representa a noiva de Cristo, a igreja. Porque a águia tem a sua estrutura óssea conhecida como longitudinal. A estrutura óssea da águia, na verdade, é cilíndrica. Retificando aqui a minha fala, a estrutura óssea dos demais pássaros do planeta é conhecida como achatada ou longitudinal. A estrutura óssea da águia é cilíndrica. Isso dá a ela a capacidade de voar e descansar ao mesmo tempo. A águia aproveita as correntes de vento para voar. Ela não faz muita força. O que é que diferencia a igreja do mundo aí fora? O que distingue o povo de Deus desse povo aí fora perdido é exatamente o que habita dentro de nós. O que identifica um homem de Deus é o Espírito de Deus na vida dele. O que é que faz a diferença na vida de alguém? É o Espírito Santo de Deus na vida desse alguém. Por isso que Davi disse, depois que ele pecou com Batseba: não retires de mim o teu Espírito, torna-me dar a alegria da salvação. Davi entendia a nobreza, o privilégio de ter o Espírito de Deus na sua vida. Um dos versículos mais tristes da Bíblia foi o momento em que Sansão acordou e percebeu que o Espírito de Deus já não estava mais sobre a vida dele.
Não existe nada mais precioso, nada mais belo na vida do crente do que a presença de Deus. Aquele crente que você conversa e diz: este homem tem Deus na vida dele. O Espírito Santo de Deus habita na vida desta mulher. Não existe nada mais nobre na vida de alguém do que ter esse privilégio. É um privilégio, é uma honra você poder dizer: eu tenho Deus na minha vida. Eu não sei, apesar de ser um miserável pecador, mas Ele habita aqui dentro. Ele conhece a minha estrutura, mas mesmo assim habita em mim, como diz uma bela canção. Não existe nada mais rico para um pobre mortal do que poder olhar no espelho e dizer: apesar de tudo, Ele habita aqui dentro. O que é que nos diferencia deste povo que não tem direção aí fora? É o Espírito de Deus que conduz os nossos passos em meio a esse mundo tenebroso. O crente águia sabe que pode avançar. O crente águia sabe que ninguém pode detê-lo, porque ele tem na sua vida o Espírito de Deus. Portanto, Deus nos convida esta manhã para cultivarmos essa comunhão, para enriquecermos ainda mais esta comunhão através da nossa rendição, da nossa adoração e da nossa oração. A nossa vida diária alimenta e mostra a dependência que temos da presença de Deus. Ei, irmão, a vida de um homem pode ser destruída totalmente. Ele pode perder a mulher, ele pode perder a família, ele pode perder os seus bens, mas se ele não perdeu a presença de Deus, ele não perdeu nada, porque o homem com Deus é maioria. Por isso que Davi disse, depois de tantas batalhas: contigo eu salto muralhas, eu venço batalhões. Você tem a presença de Deus sobre a sua vida, você é o homem mais rico desta terra. Se você tem Deus na sua vida, você é um privilegiado. A presença de Deus é a garantia de uma semana de vitória, de um ano abençoado. A presença de Deus é a garantia que nenhum projeto das trevas triunfará sobre a nossa vida. A presença de Deus é a garantia que daqui a pouco nós seremos tomados dessa terra e vamos ao encontro do Senhor nos ares. Bendito para sempre seja o nome de Jesus, aleluia. Por que a águia nos representa com tanta maestria? Porque a águia, quando se fere ou por alguém é ferida, sabe o que ela faz? Ela procura a fenda de uma rocha e ali fica, ali permanece até ser restaurada completamente. É exatamente assim que age o crente águia. Quando por alguém é ferido, quando ele percebe que a sua alma está sangrando, sabe o que ele faz? Ele abre a porta do seu quarto e se rende ao Senhor. Ele se esconde na rocha que é Cristo. Como é que age o pardal, pastor? Olha bem para mim aqui, ó. Como é que age o crente pardal? Ele foi ferido por alguém, alguém o magoou. Ele vai nas redes sociais e diz: ninguém me quer mais, Jesus não olha para mim. Sabe aquele crente telhado de vidro? Hipersensibilidade. Não me toque, não me rele. Olha para cá, irmão. O mundo não perdoa os fracos. Neste exército de Cristo só permanece de pé os verdadeiros soldados. Pastor, se alguém me ferir, ou se eu ferir alguém, o que eu faço? Vou no Instagram e posto que Jesus não olha mais para mim, é essa? Ou começo a dar indireta numa meia dúzia? Esse é o comportamento de pardal. Ele expõe as suas dores, ele descortina a sua alma, ele escancara a sua vida para as pessoas. Ele fica se vitimizando nas redes sociais e implorando para que alguém tenha pena e vá atrás dele. Esse é o pardal. A vida é cheia de desafios, e enquanto você não entender isso, você vai continuar sendo ferido e ferindo pessoas. O águia não age dessa forma.
O águia, quando é ferido, ele se recorda que Cristo é quem o alistou para este exército que não perde batalhas. O águia não fica se lamentando em Facebook. O águia não fica contando os seus dilemas nas redes sociais. Ele se prostra e diz: Senhor, sara o meu ser, me ajuda a entender os teus propósitos, me ajuda a entender a minha chamada, me ajude a compreender a tua vontade para com a minha vida. O águia não fica pedindo atenção de ninguém. Ele é águia, irmão. Ele já aprendeu que com Cristo no barco o negócio avança. Ele não depende da aprovação dos mortais. Ele caminha com pessoas ou sem pessoas, porque ele sabe que Cristo chamou. Ele avança na sua jornada cristã. Irmão, chega de ser vítima do sistema. Chega de ficar dando uma de coitadinho, crente pardal. Deus te chamou para ser forte. Deus te chamou para ter tutano na alma. Deus te chamou para ser exemplo para as pessoas. Se você é um cristão verdadeiro, você entendeu que você é um pequeno Cristo. Você tem que refletir esta comunhão que você deveria ter diariamente com Deus. E na hora que nós devemos mais mostrar que Cristo habita em nós, às vezes nós perdemos a oportunidade. Mas Deus está sarando a tua alma esta manhã. Chega de vitimismo, seja forte, como ele disse para Josué, seja corajoso, seja arrojado, vai para cima, porque você é águia. Se você pega esta palavra, bendiga o Senhor nesta casa, esta manhã, aleluia. O mundo não perdoa os fracos. Chega de ser vítima. E aqui eu encerro. Chega um momento em que a águia tem que deixar os seus herdeiros. E o que ela faz, pastor? Ela procura o pico de uma rocha, porque ela constrói o seu ninho, ela nidifica em lugares inacessíveis ao homem. A águia vai construir o seu ninho porque ela pretende deixar herdeiros. E o que ela faz? Ela mata um cabrito. Come o cabrito, desfola o seu couro com o bico, deixa o couro curtindo, pega uma camada de gravetos, depois uma camada de espinhos e coloca o couro do cabrito sobre aquela camada de espinhos. Ela vai depositar geralmente 3 ovos, 2 vingam. Chega um momento em que as águias vão dar o ar da graça. No diminutivo, aguietas, aguiazinhas, vão se manifestar. O pai águia e a mãe águia tem um desafio agora: cuidar dos filhotes. Se eles bobearem, os filhotes podem virar presas fáceis. A mãe águia tem que ficar de olho. O pai águia tem que guardar o ninho. Os filhotes estão crescendo, desenvolvendo. Chega um momento em que a mãe águia e o pai águia percebem que está muito perto deles alçarem o seu primeiro voo. Porque o trabalho da mãe águia é um tanto quanto cansativo. Para que os filhotes se alimentem, ela tem que comer e regurgitar, vomitar a comida para facilitar a ingestão por parte dos filhotes. O processo é cansativo, é maçante. Os filhotes estão desenvolvidos. A mãe águia olha para o pai águia na sua linguagem avícola e eles entendem que é hora deles saírem do ninho. É hora deles deixarem o comodismo. A mãe águia olha para o pai águia, o comando é dado. A mãe águia vai puxar o couro que proporciona conforto, segurança para os filhotes. O couro do ninho é puxado. Os filhotes começam a pisar em espinhos. Os pés estão sendo machucados e eles são obrigados a alçarem o seu primeiro voo. Irmão, olha para cá, para o meu rostinho aqui na ponta do meu nariz. Há quanto tempo Deus tem nos convidado a sair desta vida de limitação, essa vida que não progride em hipótese nenhuma, esse campo infértil? Deus tem usado inúmeras pessoas neste púlpito e fora dele
para lembrar você que você precisa sair dessa área que te limita. A zona que proporciona conforto. Sabe aquele lugar que você diz está tranquilo, eu só vou administrar agora, e não há evolução. Às vezes o crente não entende por que ele se fere nas caminhadas da vida. Às vezes o crente fica atribuindo ao inferno, ao diabo e companhia, os seus desafios, quando na verdade é Deus que está permitindo que você enfrente esses espinhos para ver se você cresce. E você está achando que Deus está mandando prova para você. E você está achando que é coisa de Satanás, que é do diabo esse negócio. E Deus está dizendo, esses espinhos é para você avançar, é para você evoluir. Porque eu estou tentando de uma forma mais sutil, mas você está achando que é qualquer coisa menos a minha voz sobre a tua vida. Deus está nos convidando a deixar esse campo que nos limita. Limita a nossa visão, limita a nossa vida espiritual. Deus permite os desafios para que você desenvolva, e você talvez ainda não entendeu isso. São crentes retardatários da fé. Na fé, ele não entende o processo. Ele vive ainda na época do orelhão da telefônica. Sabe quando a ficha não cai e a pessoa fica batendo? Demora para cair a ficha. Deus está dizendo, faz tempo que eu estou te chamando para sair do ninho. Faz tempo que eu estou te convidando a ter uma vida de verdade, uma vida íntegra. Faz tempo que eu estou te chamando para construir uma vida de oração. Faz tempo que eu estou te chamando para voltar a orar nas madrugadas, e você está protelando isso. Você está postergando isso, jogando para frente, empurrando com a barriga. E Deus está dizendo, é hoje que você vai deixar de ser pardal. É hoje que você vai alçar o seu primeiro voo. Você vai sair desse estado que limita a tua vida. Deus está lembrando você que Ele te chamou para evoluir. Conheçamos e prossigamos, essa é a proposta. Vida de inércia, vida que não desenvolve, é nanico na fé, não evolui em hipótese nenhuma. O Senhor está te dizendo, esta palavra te encontra nesta manhã de domingo, para ver se você sai dessa zona de conforto. Ele está nos convidando a crescermos como homens, como mulheres. Chega de ser tratado no bico, chega de enxergar a vida de qualquer forma. Você faz parte do reino, você é um soldado nesse reino, você é uma peça-chave que Deus quer usar para ganhar almas, para pregar o evangelho, para adorar a Ele através da música. Saia da zona de conforto. Bendito para sempre seja o Senhor. Se você pega esta palavra para a tua vida, levante as suas mãos e adore a Ele nesta manhã. Ele te chamou para ser águia, Ele te chamou para fazer a diferença aonde Ele te colocou. Ele te chamou para produzir, para conquistar, para avançar. Ele te chamou para ser diferente no teu trabalho. Ele te chamou para fazer toda a diferença nesta sociedade corrompida. Se você recebe isso, exalte o Criador. Você é a águia, você é a águia. Bendito seja Ele. Se coloque de pé. Quem é que falou que você vai ter uma vida de pardal para sempre? Quem é que disse que você vai perecer nesta tempestade? Quem é que disse que a tua família vai sucumbir? Quem é que disse que o diabo vai prevalecer sobre o teu ministério? Ele te chamou para ser águia, e é isso que importa. Eu quero orar pela tua vida. Pastor, eu quero ser águia a partir de hoje. Eu tenho vivido de uma forma incompatível com a vontade de Deus. A forma que eu estou vivendo, eu sei que não é o que Deus planejou para a minha vida. Eu quero ser um crente águia. Eu quero evoluir, sair do ninho. Levanta assim as suas mãos, ó. Deixa eu orar pela tua vida. Deixa eu orar pela tua família. Deixa eu orar pelos teus negócios.
A oração do justo pode muito em seus efeitos. Imagine um batalhão desse orando. Chega de ser pardal, irmão. Chega de ter um proceder qualquer. Deus te chamou para deixar marcas na vida das pessoas. Deus te chamou para ter uma palavra de bênção sobre os teus lábios. Deus te chamou para ter a autoridade. Você recebeu a autoridade de Deus. Você não é pardal. Você não pode voar baixo. Ele te alistou neste exército imbatível. Ele te chamou. Não foi para viver de qualquer forma. Pastor, a minha vida está de uma maneira que eu nunca projetei, mas eu tenho sido fraco, eu não tenho dado ouvido à voz de Deus. Ele está dizendo para ti nessa manhã: volte a ser águia, porque a minha palavra, ela encontrou os porões da tua alma. Chega de achar que você é mais um nessa sociedade. Deus te escolheu para ser águia, para voar alto, para ter uma visão aguçada, olhar para cima, olhar para aquilo que Ele escreveu para a tua vida. Em nome de Jesus, comece a orar aí no teu lugar. Comece a orar pelo teu ministério. Comece a orar pela tua família. Deus te chamou para colocar a planta dos seus pés no lugar em que Ele determinou para a tua vida. Chega de se comportar de qualquer forma. Em nome de Jesus, Senhor, olha para a vida desta mulher. Olha para a vida desse homem que já se cansou de ser pardal. O Senhor a chamou para ser águia. O Senhor chamou esse homem para ser valente. No nome de Jesus, comece a orar pela tua vida. Faça uma análise hoje da sua conduta e você vai chegar à conclusão que você precisa voltar a ser águia. Em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos todo intento de Satanás, todo o projeto das trevas. Você que está na sua casa, você que está aí no seu aposento, você que está assistindo essa live, Deus te chamou para ser águia. Deus te chamou para ser bênção aonde Ele te colocou. Deixa Ele curar a tua visão, deixa Ele ampliar as suas possibilidades. A autoridade que Ele te deu, você deve colocar em prática. Deus te revestiu de autoridade para repreender os projetos de Satanás. Comece a orar pelos teus filhos. O diabo quer seduzir os teus filhos, mas Ele está te dando visão esta manhã. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, comece a orar pelo teu trabalho. A semana está se iniciando hoje e Deus tem coisas extraordinárias para fazer na tua vida esta semana. Em nome de Jesus, aquilo que você projetou para 2022, Ele é infinitamente maior do que as tuas possibilidades. Cadê a autoridade que Deus te deu? Comece a orar com a autoridade. Comece a repreender a fúria de Satanás contra a tua esposa, contra os teus filhos. Em nome de Jesus, nós estamos num ambiente profético. Comece a profetizar na vida do teu pai. Ah, pastor, o meu filho está perdido nas drogas, a minha mãe está perdida. Deus está te levantando com autoridade. Você é águia. Comece a profetizar sobre a tua casa, em nome de Jesus.